Bom dia a todos. Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir? Aí no fundo? Tá? Então, primeiro é uma alegria muito feliz estar aqui hoje no Centro Espírita Amizade. Esse centro que eu tenho irmãos de ideal, de caminhada. Agradeço a Soraya, que me fez o convite, ao Wagner, um amigo do coração também. E o tema dessa manhã é o livro do profeta Jonas, à luz da doutrina espírita. E muitas vezes as pessoas perguntam por que falar de um profeta dentro de uma casa espírita? Por que falar de um profeta do Velho Testamento dentro de uma casa espírita? E essa resposta, mediante a nossa pequenez, eu vou deixar que Emmanuel e Kardec respondam por nós. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz muitos pontos do Evangelho, dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Em geral, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-se-lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor, reconhecerão. Kardec nos diz que os textos bíblicos ininteligíveis do passado, textos milenares, que tomaram interpretações infantis, que pareceram-nos por milênios, textos escritos para crianças, fábulas sem sentido, apenas textos que alegorizavam e que trouxeram, por falta da chave, que nos diz Kardec aqui, que é a luz da doutrina espírita. Por falta dessa chave, muito foram equivocadas as suas compreensões. Mas Kardec ainda nos alerta que no futuro, todos, ainda melhor o reconhecerão. Todos os espíritas, todo o mundo terá mais luz e conseguirá obter melhores interpretações sobre os textos bíblicos do passado. Mas, na Revista Espírita de 1868, existe um artigo com o nome de Ensaio sobre a Psicologia dos Antigos Hebreus. E Kardec nos diz sobre uma publicação, um livro que se chama O Espiritismo na Bíblia, por Henry Stake. E ele nos diz que esse trabalho seria desenvolvido no futuro. Nós tivemos, não há muitos anos atrás, a oportunidade de conhecer o trabalho de seu Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, e ele que realizava o miudinho, que deu origem ao livro Luz Imperecível, realiza essa contribuição de maneira genial e brilhante. Ele explica passagens dos textos bíblicos antigos, do Novo e do Velho Testamento, à luz da doutrina espírita. Hoje, nós temos tantos outros grandes palestrantes, entre eles, um querido amigo, Haroldo Dutra Dias, que vem realizando igualmente suas contribuições dentro do movimento espírita, junto a toda uma pleiade de espíritos de luz, que nos auxiliam para que nós possamos compreender esses textos bíblicos antigos. Mas, por que um profeta? Emmanuel é questionado no livro O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta 276. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. E a resposta é: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, para nós compreendermos o cristianismo em sua essência, é necessário retornar às fontes divinas.
as predições e as previsões se efetuaram sob a ação direta do Senhor Jesus. Só Ele poderia conhecer bastante os corações e as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados. Nós, que ainda nos encontramos aqui como rebeldes. Essas lições, essas predições, essas previsões trazem luz até os dias de hoje. Na questão 278, Emmanuel é questionado: devemos considerar como profetas somente aqueles que se referem às páginas do Velho Testamento? Somente os profetas Elias, Jeremias, Isaías, Jonas, Neemias e tantos outros, só esses são considerados profetas? É questionado a Emmanuel. E ele então nos responde: além dos ensinamentos legados por Elias ou Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior procederam à vinda do Cristo. Entre eles, Emmanuel vem nos dizer que Sócrates, Confúcio e tantos outros foram igualmente profetas, mas que os profetas de Israel, esses foram chamados a trabalhar uma particularidade: o progresso religioso do mundo. Para se compreender o processo religioso do mundo, é necessário que compreendamos os profetas do Velho Testamento. Mas quando nós falamos em Velho Testamento, isso já se faz uma confusão na cabeça de muitos espíritas, na cabeça de muitos de nós, pois não tão habituados a estudar o Velho Testamento, não compreendemos quais são os seus livros. E existem diferentes propostas, diferentes teorias, mas resume-se a um conjunto de 39 livros que nós chamamos em hebraico de Tanakh. Torá, são os 5 primeiros livros de Moisés; Neviim, que são os profetas; e Ketuvim, que são os escritos, entre eles o livro de Salmos, os livros do rei Salomão, de Reis e etc. Na pergunta, ainda 279 do livro O Consolador, Emmanuel é questionado se os profetas do Velho Testamento representavam a função de sacerdotes e crentes da lei, se eles trabalhavam a serviço do Templo de Jerusalém. E Emmanuel vem nos responder que não, que eles serviam a Deus onde quer que eles estivessem, como indigentes, caminhando na feira, como homens trabalhadores comuns. Eles então traziam as suas profecias, os seus mussarim, discursos inspirados por Deus, discursos inspirados pelos espíritos superiores. Mas esse processo, ele tem o seu auge no templo do primeiro templo de Jerusalém. Quando estava edificado o primeiro templo de Jerusalém, os profetas andavam pelas ruas de Israel e realizavam seus discursos nas sinagogas, onde quer que estivessem. E nos templos do primeiro templo de Jerusalém, do templo de rei Salomão, havia um profeta, Amitai. Amitai possuía o seu filho, Yoná ben Amitai. Jonas, filho de Amitai, o pai de Jonas, também era um profeta. E o livro de Jonas se inicia pelo seguinte versículo em hebraico: Vayechi davar Adonai el Yoná ben Amitai lemor, kum lech el Ninev, chair agdolá, ukara elav, ki elatam ratam lefanav. O livro de Jonas começa com o versículo: a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá até a grande cidade de Nineve, clama contra ela, pois a sua maldade subiu à minha presença. O profeta Jonas recebe o pedido, a profecia, de que deveria ele caminhar até a cidade de Nineve. Nineve é uma cidade distante, uma cidade onde ainda se fazia a idolatria, como
constância nos seus dias. Ioná então se entristece, Jonas se entristece, pois como poderia ele caminhar a uma cidade de não-judeus para realizar uma profecia de Deus? Jonas era judeu, vivia em Israel, mas Jonas se entristece não pelo fato de eles não serem judeus, mas pelo fato de saber ele que o povo de Nínive ouviria a profecia de Jonas e eles se arrependeriam, tomariam o caminho de servir a Deus, o caminho do retorno ao Pai Celestial, a techuvá em hebraico, retornar ao Pai. E então, o que seria do povo judeu? O povo judeu que recebera diversos profetas. A primeira revelação fora instaurada através da lei de Moisés e foi dada continuidade através de todos esses profetas. O que seria de seu povo? Jonas amava o povo judeu. E se ele realizasse essa profecia, estaria, entre aspas, colocando uma acusação diante de Deus, pois um povo sem informações religiosas ouviria sua profecia e o povo de Israel, com todos os seus profetas, eles não ouviriam. Jonas, então decide fugir. Ele decide fugir para uma cidade, Tarshish. Mas Jonas sabia que não poderia fugir de Deus. O Salmo 139 de Davi já nos diz: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia escapar eu de tua presença, Deus? Se eu escalar os céus, aí estás. Se eu me levantar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, aí também estarás tu, meu Deus. E então Jonas segue em uma caminhada até o porto de Jope, atual cidade de Iafo, em Israel, ao lado de Tel Aviv. Quando ele chega a Jope, que não era o maior porto de Israel, pois o maior porto era em Cesareia, Queisária, mas era um grande porto comercial, onde estavam os pescadores, mercadores, e lá se fazia-se o alvoroço do comércio e das embarcações que chegavam e saíam. Então Jonas procura uma embarcação que partisse para a cidade de Tarshish. Jonas, chegando próximo àquela embarcação, compra sua passagem, mas ele deveria aguardar alguns dias. Aguardar alguns dias, pois não havia passageiros o suficiente para partirem para Tarshish. Ele então diz: eu vou comprar todos os lugares desse navio e nós partiremos agora. Ele compra todos os lugares do navio e eles partem então pelo mar Mediterrâneo, na cidade de Jope, em uma tarde agradável de sol e de brisa ao mar Mediterrâneo. Eles então partindo na navegação com um capitão extremamente experiente. Quando já distante das terras, inicia-se a chuva, uma tempestade que não era comum. A tempestade se faz com ondas gigantescas que atormentavam o seu barco. E então Jonas, olhando tudo aquilo, vê que as pessoas começam a se juntarem no deck do navio, no convés do navio, para fazerem suas pressas. Jonas era o único judeu do barco. Ele era o único que possuía a fé no único Deus, Criador dos céus e da terra. E ele vê aquelas pessoas adorando os seus ídolos. Ele então desce para o andar de baixo do barco, aos quartos, onde ele adormece. As pessoas que estavam no deck do navio viam que a tempestade não cessava e então, vendo que o navio estava pesado, começam a jogar os seus bens do navio, começam a jogar os animais do navio e procurar por tudo que tivesse peso. Eles então descem aonde encontravam-se os quartos, encontram Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, dormindo. Eles acordam Jonas e dizem a ele: como você pode estar dormindo numa tempestade dessa? Eles então levam Jonas até o deck do navio. Quando Jonas se aproxima, ele faz
uma referência em seus pensamentos a Deus. E ele olha no horizonte outros navios. Esses outros navios, nenhum deles se encontrava em tempestade. Estavam navegando no sol e no mar calmo. Todos olham, então eles percebem o que será que está acontecendo, que só a nossa embarcação recebe a tempestade. Eles então percebem que alguém dentro daquele navio deveria ter, entre aspas, causado entristecimento a Deus. E eles perguntam: quem será esse? Eles então resolvem pegar um chapéu, tiram o chapéu da cabeça, escrevem o nome de todos aqueles que se encontravam naquela embarcação, colocam os nomes, misturam, tiram o primeiro nome e dizem: o nome que aqui estiver será o responsável por essa tempestade, será aquele que entristece, enfurece a Deus. Eles tiram o primeiro nome, Yoná ben Amittai, Jonas, filho de Amittai. Mas poderia ser uma coincidência. Eles então resolvem tirar outro nome. Tiram outro nome, Yoná ben Amittai, Jonas, filho de Amittai. Tiram outro nome, Jonas, Jonas, Jonas. E todas as vezes que tiravam o nome, não poderia haver coincidência. Era o nome de Jonas que saía. E eles questionam: quem é você? E ele fala: eu sou Jonas, aquele que serve ao Deus único, aquele que serve ao Criador dos céus e da terra. E eles questionam: como você poderia enfurecer o Criador dos céus e da terra? O que você recebeu? O que você fez? E ele diz: eu recebi a profecia de caminhar até Nineve, mas eu estou fugindo para Tarshish. Não estava Jonas fugindo de Deus, mas fugindo de suas obrigações. Estava caminhando ele a uma terra distante, aonde não receberia mais ele profecias. E eles então decidem que Jonas era o problema. Jonas diz: talvez se eu for jogado desse barco, cesse a tempestade. Eles então, com medo, pois tantos haviam enfurecido com suas agressões a Deus, contra as suas agressões contra o povo de Israel. Eles então sentem-se amedrontados e decidem que colocariam vagarosamente Jonas nas águas do mar. Então seguram a mão de Jonas, colocam Jonas vagarosamente. Quando os pés de Jonas adentram a água do mar, a tempestade cessa. Eles então, vendo que a tempestade cessou, puxam Jonas. Jonas é colocado mais uma vez sobre a embarcação e a tempestade volta. Mais uma vez, eles colocam vagarosamente Jonas até as canelas e cessa a tempestade. Colocam no barco, volta a tempestade. E assim eles fazem até que Jonas decide: eu vou pular nas águas do mar. Jonas pula nas águas do mar e aqueles que se encontravam no navio iniciam a realizar sacrifícios para o Deus de Israel e retornam a Jerusalém, onde iriam até o templo. Jonas encontrava-se em mar aberto. E o que seria dele? Diz-nos o texto que vem um peixe que foi criado desde os primeiros dias da criação do mundo. Um peixe gigante, alguns dizem a baleia. E engole Jonas. Engole Jonas. Jonas sente-se confortável na barriga da baleia, sente calor na barriga da baleia, ele caminha pela baleia, vai até a cabeça da baleia, olha por seus olhos, através dos olhos desse peixe, não é a baleia, e vê através de seus olhos todo o oceano. Jonas então permanece 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. E ele então, é dito a ele, o peixe começa a conversar com ele: Jonas, todos os dias, um grande peixe é reservado por Deus para alimentar o Leviatã, o monstro dos mares. E hoje é o meu dia. Você está em minha barriga, você será feito de alimento a esse peixe. E ele então diz:
me leve até o Leviatã. O peixe vai até a profundeza do mar e encontra o Leviatã. E então o Leviatã pergunta: quem é que aí se encontra? E Jonas diz: Yoná ben Amittai, eu sou Jonas, filho de Amittai. O que você quer aqui? Eu venho aqui para te dizer que quando o Messias chegar, será feito um banquete para os justos e sua cabeça será servida nesse banquete. Daí então, o Leviatã foge. Jonas, que se encontrava 3 dias e 3 noites, é cuspido pelo peixe. Outro peixe o engole, mas dessa vez sua barriga era fria. E ele tinha uma série de filhotinhos. E ele dividia o espaço com todos aqueles que o incomodavam. E ele então lembra-se de fazer uma prece. Quando ele faz uma prece, ele é cuspido em terra firme. E ele decide caminhar até a cidade de Nínive para continuar a sua profecia. Ele caminha até a cidade de Nínive, mas, como nos disse o versículo, Nínive era uma cidade muito grande. Necessitava 3 dias de caminhada para atravessar de ponta a ponta. E Jonas não falava a língua de Nínive. Ele então decide fazer a sua profecia de onde ele estivesse. E ele diz ao povo de Nínive que se arrependesse. O povo de Nínive ouve todo o povo de Nínive, pois a voz de Jonas, ela ecoa por todas as casas. Ela é ouvida pelo rei Anaspir. E todos então decidem, por um decreto real, por um decreto do rei, que quando ouve sua profecia, desce de seu trono, joga a sua roupa de púrpura e linho ao chão e decide que todos deveriam fazer jejum e se arrependerem. Todos, dos mais velhos aos mais novos, a incluir os animais. Assim, Jonas, que havia cumprido a sua profecia, caminha para fora da cidade. Mas ele, saindo dos portões de Nínive, ele então olha e decide construir uma tenda. Essa tenda, construída por ele, seria onde ele observaria se o povo de Nínive voltaria a pecar contra Deus. Naquela noite, nasce uma árvore, Kikaiom. Em português está traduzida como abobreira, uma árvore de abóbora, mas não é essa árvore, é uma árvore do deserto. E ela nasce e se torna grande. Jonas estava feliz, pois aquela árvore dava-lhe uma cobertura melhor, dava-lhe abrigo. Mas, quando acorda Jonas, uma pequena lagarta come aquela árvore e ele sente tristeza por haver perdido a árvore. E então Deus lhe diz: Jonas, por que a tristeza em seu coração? Se você não plantou e nem fez com que a árvore crescesse. Você não teve piedade dos 120.000 homens de Nínive, mas tem piedade da árvore. Assim encerra os 4 capítulos do livro de Jonas. Todos nós entendemos a história, o fundo da história, como nós dissemos. Apenas a luz da doutrina espírita pode nos trazer compreensão, pode nos trazer uma compreensão racional de todos os aspectos desse texto. Agora, nós reformularemos a história a partir da luz dos princípios da doutrina espírita. Vale lembrar que essa história, como todas as outras, ou quase todas as outras, do Velho Testamento, se confundem em história, parábola, ficção, ensinamento moral. E para se codificar é necessário dessa luz. Primeiro ponto, Yoná ben Amittai. Ele se encontrava em um dia comum. E é dito por Deus a ele: Yoná, vá, levante-se e vá até Nínive. As mesmas palavras que são ditas a cada um de nós, a todas as manhãs, por Deus. Yoná, vá e cumpra o seu dever. Vá e cumpra o seu dever, a sua missão. E para cada um de nós aqui presentes, para cada um de nós, essa missão, esse dever é diferenciado.
E ele é tão diferenciado que muito me agrada uma história que se encontra no livro Voltei na Psicografia de Francisco Cândido Xavier, irmão Jacó, que igualmente era judeu, assim como eu, e conheceu a doutrina espírita, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, um homem extremamente caridoso, Frederick Figler. E ele, que fundou a editora da FEB, hoje nós temos os livros da FEB, como mérito de seu trabalho. Ele fundou no Rio de Janeiro obras sociais como a Casa dos Artistas e tantas outras. Um homem que dedicava a sua vida à caridade extrema. E quando ele desencarna, ele é recebido por Bezerra de Menezes Bittencourt Sampaio. Ele estava em uma praia, diz-nos o texto, e quando ele ali se encontrava, seu mentor lhe diz: aguarde que uma mulher, uma pessoa que acaba de desencarnar, irá com nós. Para onde? Para nosso destino. E ele olha para o céu e vê uma luz forte, uma estrela cadente. Essa estrela vinha com muitos outros pontos de luz, menores. E ela então se materializa espiritualmente, ao lado de Frederick Figler, de irmão Jacó. E ele se sente envergonhado, pois sua luz era pequena, sua luz era mínima, e a luz dela resplandecia. E ele pergunta a seu mentor: quem é essa pessoa? Quem é esse espírito que aqui se encontra? Ele diz: esta foi uma professora na zona rural. E nós sabemos a importância do ensino e que o ensino, a educação transforma o mundo. Mas uma professora, aos olhos de nós que estamos encarnados, tem uma obra muito menor do que um homem que dedicou e fundou centenas, talvez, de obras sociais que atendem até os dias de hoje milhares de pessoas. Os livros de Chico, todos publicados pela editora da FEB, seu trabalho. E como poderia ser? Quando eu li essa parte, me deu um nó na cabeça. E daí nós compreendemos que o dever que foi dado a Jonas era um, que foi dado a irmão Jacó era outro, que foi dado àquela professora, que realizou o seu dever com todo o amor possível. Colocou ela num patamar evolutivo gigantesco. Frederick Figler tinha o potencial de cumprir e realizar obras muito maiores do que ele realizou. Apesar de suas obras serem grandiosas a nós, para seu espírito, que era um espírito de grande potencialidade, já com um desenvolvimento espiritual muito maior, ele deveria ter alcançado obras maiores. E aonde se encontra o guia para que nós possamos saber qual é o meu dever? Esse guia é íntimo, individual, e nenhum de nós consegue apontar o dever do próximo. Apenas a nossa consciência nos diz como nós devemos caminhar, como nós devemos realizar o mesmo que foi dito a Jonas: vá e cumpra o seu dever. E todas as vezes que não estamos cumprindo de acordo com a potencialidade máxima do nosso espírito naquele momento, pois quando alcançarmos ela se torna maior, quando alcançarmos ela se torna maior, como na representação da escada de Jacó, assim com o conhecimento, assim com o cumprimento dos nossos deveres. Daí então nós compreendemos o porquê foi dito a Jonas: Benamitai. Mas Jonas, ele foge para um lugar onde havia o comércio, ele foge para a materialidade. Ele então, assim como nós, quando impulsionados pelas paixões humanas, quando impulsionados pelo nosso egoísmo, encontra o barco que levará até a fuga, até fugirmos de nosso dever, impulsionado pelo egoísmo, fazemos com que as coisas não tomem o tempo necessário, o tempo de Deus. E então Jonas compra todos os lugares do barco. E essas falas que estou dizendo não se encontram todos no livro de Jonas. Pois quando eu conto a história, as histórias do Velho Testamento, eu conto sobre a história e os midrashim, com os pontos de vista da tradição oral do povo judeu, que se encontram espalhados em diversos outros livros.
Pois alguém pode estar ouvindo com o livro de Jonas, e eu não estou achando essa parte, ou outras partes que disse. Elas se encontram nos Midrashim, Midrash Rabbah e tantos outros. E então, ele parte, atropela todas as leis naturais, o tempo de Deus, os tempos necessários para os amadurecimentos de cada fase que possui a sua importância no cumprimento dos deveres. Ele atropela e sai, como todos nós, quando caminhamos para uma ilusão, quando caminhamos para nos afastarmos de nossos deveres. Ele sai numa tarde de brisa e sol, que parece que nos trará paz, naquele momento uma falsa sensação de paz. E ele parte pelo mar Mediterrâneo. O povo judeu, quando alcança o deserto para depois adentrar a terra de Israel, atravessa o mar Vermelho, o mar Mediterrâneo, que leva a civilização ocidental à materialidade. Então, navegando eles em paz, inicia uma tempestade, de repente. E assim é com todas as nossas ilusões, com todas as nossas paixões. Nós adentramos a ilusão na falsa sensação de paz e encontramos em breve uma tempestade que nos atormenta de todas as formas. Ondas, vento, raios, tudo começa a chacoalhar. Mas Jonas, que era o único dos homens que possuía a fé no Deus único na primeira revelação, assim como muitos de nós, às vezes, quando passando por tempestades, aqueles que são espíritas, possuindo a fé raciocinada, possuindo condições de interpretar sob o ponto de vista mais profundo da espiritualidade, nos deparamos com as situações, com as vicissitudes, e nós fazemos o mesmo que Jonas fez. Descemos e adormecemos, fechamos os nossos olhos para as luzes do Evangelho, para as luzes que se fazem em nossa consciência, quando nós sabemos qual é o nosso dever, mas insistimos em fugir para Tarshish, assim como fez Jonas. E então, eles começam a jogar os pesos do barco, jogar os pesos. Imaginemos uma pedra, que em uma erupção vulcânica se fez naquele momento, e ela inicia a sua jornada. Qual é o destino da pedra? Se tornar sais minerais na água do mar, se tornar areia nas praias do mundo. Mas ela nasce toda pontiaguda e formada, e nesse processo ela vai lapidando e desbastando, aparando suas arestas, e assim somos nós. Mesmo equivocados, sem ainda o despertar de nossos espíritos, nós recebemos as dores, as tempestades, e vagarosamente vamos jogando a materialidade do espírito, pois aprendemos a partir da potencialidade da dor do espírito, como nos diz Leon Denis no Problema do Ser e do Destino da Dor. Então nós vamos liberando a materialidade, jogando os pesos de nossas embarcações, jogando os animais, que são os sacrifícios das paixões, que nascem na necessidade básica, como nos diz Kardec, e os espíritos superiores. A partir de uma necessidade básica, alimentamos a animalidade e fazemos grandes animais viverem dentro de nós. Quem briga no trânsito sabe disso. Quem briga em casa sabe disso. Mas eles iniciam a sacrificar, inclusive, um pouco desses animais. Por exemplo, quando se briga a primeira vez na escola e se apanha, se pensa duas vezes sobre, a partir do aprendizado da dor, se deveria brigar mais uma vez. Então cessa-se a alimentar o animal, o leão, o instinto animal que se encontra dentro de você, que deu origem a uma paixão e que você alimentou. Mas eles então descem e buscam Jonas. Jonas, você está dormindo? Todos rezando. Quando Jonas liga um pensamento a Deus pequeno, ele olha no horizonte e vê as embarcações sem tempestade. Todos olham e apenas a tempestade em sua nau, em sua embarcação. Então, tem duas explicações. A primeira é que nós, quando estamos dentro de um problema, nós enxergamos a vida do próximo, enxergamos o que é exposto de melhor, principalmente hoje com Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e o que quer que seja. Nós enxergamos de dentro dessa nau
Um horizonte límpido para o próximo e para nós, dificuldade. Mas Jonas, então, olhando toda aquela situação, olha para si, enxerga que não importa qual é o problema, não importa qual é a tempestade que esteja acontecendo na embarcação de cada um de nós, nas nossas vidas, no horizonte, sempre há paz, sempre haverá um mar onde navegaremos com tranquilidade. Outro nível de interpretação para o mesmo versículo, para a mesma passagem. Não há dor que dure para sempre. Nós passaremos por muitas dores e sofrimentos, mas toda dor tem um fim. Jonas, então, quando desceu ao andar inferior dessa nau, quando ele sobe, ele enxerga o horizonte. Quando ele adormece, ele desce. Quando ele fecha os olhos à luz, ele desce. Quando ele sobe, ele encontra o horizonte. O que isso quer nos dizer? André Luiz, na Casa Mental de Calderário, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, ele nos diz que a casa mental, o nosso psiquismo, ele é formado a partir de 3 andares. O primeiro andar, o subconsciente, onde se encontram a sede dos instintos, dos automatismos humanos, onde nós realizamos nossas atividades no dia a dia, seguidos por um mar com uma correnteza muito grande. Sem raciocinarmos, cometemos os mesmos equívocos. Nós temos a sede dos instintos, que são importantes para o homem até determinada fase da sua evolução. Encontramos o segundo andar, a sede dos hábitos. Na sede dos hábitos, nós encontramos o hoje, o consciente. Na psicologia, construímos hoje o que será do nosso amanhã. Mas nós estamos influenciados por esse passado. Mas a partir da vontade própria, nós conseguimos mudar o nosso hoje e construir um novo amanhã. O terceiro andar da casa mental, o superconsciente. Fisiologicamente, nós estamos falando de cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex. Fisiologicamente, também existe uma correlação com esses andares da casa mental. O neocórtex, que apenas se encontra no Homo sapiens sapiens, que é onde nós realizamos todas as criações divinas. A música é composta, a oração, a caridade, os eletroestímulos cerebrais são dados todos no neocórtex, no superconsciente. Conectar-se ao divino, conectar-se a Deus. Por isso, Jesus nos diz no Evangelho, aquele que se encontrar no telhado, não descei ao sótão. Aquele que se encontra nas alturas, ligado a Deus, não retorne ao seu cérebro límbico, não retorne aos seus instintos reptilianos. Jonas, nessa representação, ele sobe e desce buscando Deus, buscando evolução, e quando ele pensa em Deus, ele está no deck do navio. Quando ele fecha os olhos para a divindade, ele desce ao sótão do navio. Daí então, nós encontramos Jonas com seus outros companheiros, buscando compreender quem era o causador daquela tempestade. E o chapéu, porque os judeus usam chapéu para representar, para ter consciência de que Deus se encontra sempre acima de nós. O chapéu, uma representação de um acesso, mais uma vez, ao divino, aonde se encontram escritas as leis divinas. No Velho Testamento? Não. Na Bíblia? Não. Todo mundo sabe que não. Na consciência. Mas por quê? Por que na consciência? Por que não poderia estar em um livro? Pois se estivesse no Velho Testamento, ou apenas no Evangelho de Mateus, Lucas, João,
Aqueles que nascerão antes do Evangelho não teriam acesso. Mas nós temos o Evangelho, o Velho Testamento, o Bhagavad Gita, nós temos o Livro dos Mortos. Em todas as eras nós tivemos livros que trouxeram verdades. Mas e quem era cego? E não tínhamos braille? E quem tinha uma deficiência mental? E não conseguia olhar os livros, não teve a possibilidade? Se Deus é a suprema bondade, justiça e misericórdia, ela precisa estar escrita em um local onde todos nós temos acesso. Qual é esse local? A consciência. E quando ele é questionado, quando eles tiram os nomes, todas as vezes, as nossas consciências apontam os caminhos pelos quais nós devemos trilhar. Qual é o caminho? Quem é o culpado? Jonas. Sempre nós mesmos. Quem é o culpado de nossas dores no mundo? Nós mesmos. Quem é o culpado de nossas tempestades? Nós mesmos. Quem é o autor de toda a nossa história? Nós mesmos. Sem terceirização de culpa, porque poderia sair uma vez Jonas e a outra, o fulano ali que me colocou em uma situação difícil. Mas todas as vezes a nossa consciência aponta para nós mesmos. Através do autoconhecimento, temos facilidade e condições de buscarmos esse entendimento. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Instruir para conseguir ferramentas de compreensão não apenas dos textos bíblicos, mas de autoconhecimento para a transformação. Dessa forma, ele então pede que seja jogado às águas. Mas como todos nós, ainda, como nos diz Emmanuel, ainda todas as vezes que nós caímos sorrindo. Todos nós estamos ainda muito ligados às nossas paixões. Então, nós, quando encontramos a tempestade, encontramos a dificuldade, nós falamos assim: olha, eu preciso das águas da renovação. Águas da renovação. Primeira referência no texto de Noé, quando o mundo é inundado para a purificação do mundo. Água purifica? Purifica. João Batista realizava a imersão nas águas do Rio Jordão. Inclusive Jesus realizou essa imersão. E todos nós, veremos que todos nós realizamos uma imersão nas águas para nos purificarmos. João Batista mergulhava as pessoas e dali nasceria um novo espírito, um novo homem. Paulo de Tarso encontra-se em Paulo e Estevão, e nas cartas ele também realizou, entre aspas, esse ritual de imersão simbólico. Não estou defendendo o ritual, mas explicando a tradição do Velho Testamento. Mas todos nós, quantos dias duraram o dilúvio de Noé? 40 dias, 40 noites. Quantas porções de água pela lei judaica deve-se existir para um mergulho de purificação? Por exemplo, antes de se adentrar ao templo de Israel, deveria se adentrar a mikve, a esse tanque, 40 porções de água. Uma medida de 40 vezes aquela porção. Quantas vezes nós permanecemos no ventre da mãe, antes de buscarmos a materialidade, encarnarmos na terra? 40 semanas. Todos nós passamos no processo de purificação dentro das águas, para na encarnação buscarmos os nossos propósitos. Então Jonas decide que ele mergulharia nas águas da renovação. Mas, como somos apaixonados por nossas enfermidades morais, nós então fazemos aos poucos, colocamos só a ponta do dedão. E assim, para todos os vícios, todas as dificuldades morais. Sejam dificuldades, vícios físicos ou sejam vícios morais. Por exemplo, um vício do alcoolismo. A pessoa, através dos seus hábitos, entra em um processo de condicionamento psicológico, condicionamento psíquico, alcança o vício, torna-se escravo de seu vício e ele traz tempestade ao seu lar. E ele então, depois de muita tempestade, olha e fala: nossa, eu sou Jonas, o nome que saiu no chapéuzinho é o meu. O Álvaro é o responsável por esse desequilíbrio, por essa tempestade dentro do meu lar. Então eu vou parar de beber. Mas eu vou parar, não é que eu vou parar, eu só vou beber no final de semana. No final de semana eu posso. 5 dias de paz e tranquilidade. Quando você coloca,
Chega no final de semana e começa a beber, tempestade no seu lar. E você fala mais uma vez, essa vez 15 dias, uma vez por mês eu vou beber. E aí você coloca um pouquinho mais dos seus pés na água da renovação, dos seus vícios e das suas paixões morais. Daí então, tempestade mais uma vez, quando se volta. E assim para a maledicência. Tenho dificuldade com meu amigo no centro espírita, mas eu não vou falar mais mal dele para ninguém. Vou fazer uma fofoca fraterna. Espírita não diz maledicência, faz fofoca fraterna. Conversa sobre pessoas polêmicas. A gente não pode queimar mais nas ruas, então a gente queima pelas costas. Já ultrapassamos a Inquisição. E assim, nós nos controlamos por uma semana, 15 dias. Ah, mas tá só nós dois aqui, então para você eu vou te falar. Você não conta para ninguém. Mas sabe fulano? Tempestade em nossa consciência. Para todos os vícios, morais, físicos. E assim, consecutivamente. E então, ele decide que realmente necessita de renovação. Mergulha, de uma vez ele mesmo pula e decide o que nós chamamos de despertar da consciência. Uma vez desperta uma consciência, não importa o tamanho do erro, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa nada. Quando você decide renovar-se, quando você decide compreender e buscar o Evangelho, verdadeiramente, uma nova vida, um novo horizonte. É por isso que quando ele é engolido pelo peixe que ele mesmo alimentou dentro de sua fera mental, ou como nos diz Gabriel Delany, em Evolução Anímica, ele nos explica sobre a influência do princípio da evolução, do princípio inteligente, em todos os estágios da evolução orgânica do ser, como isso nos influencia em nosso psiquismo. Ele mesmo alimentou esse peixe. Mas, apesar de ter todas as dificuldades, como ele decidiu ser o autor e decidiu buscar compreensão de si, ele mergulha nas águas da renovação e ele sente calor. Pois ele sabe que todo problema tem um fim, ele não vai mais causar aquele problema. Ele decide um novo caminho, uma nova trajetória. Ele então é levado para o maior de todos os monstros. Para alguns de nós, o medo. Para outros, a dificuldade do relacionamento dentro do lar. A dificuldade com um pai, uma mãe, esposa, filho. Não importa qual seja a dificuldade que te diz assim: você não deve caminhar, eu vou te alimentar. E ele fala assim: eu vou até esse peixe, me leva a esse que quer me comer. E pela primeira vez no texto, ele diz: eu sou Yonah Ben Amittai. Eu sou. Todas as outras vezes, o texto diz: você é, esse é. Mas quando você decide: eu sou o autor de toda a minha história, eu sou aquele que mergulhou, aquele que decide renovar-se, você então caminha para o maior dos monstros e diz: através do Evangelho vivo, do Messias, você, o maior dos monstros de minha vida, a maior de todas as dificuldades, será servida como banquete dos justos, pois não importa o tamanho do seu erro. Quando decide-se canalizar as energias que você potencializou no erro, no mal, na diferença, na discórdia, elas passam a servir a Deus. Elas são potencialidades divinas que te fazem servir a Deus. Duvido. Paulo de Tarso, aquele que convenceu os 71 maiores sábios do povo de Israel a apedrejar talvez um dos homens mais puros de Israel, Estevão. Ele encontra todas as suas dificuldades, ele foi um homem forte, forte no trabalho ao mal, mas quando ele decide renovar-se, quando ele encontra Jesus, quando ele mergulha nas águas da renovação, ele então tem todas essas energias canalizadas para o trabalho no bem. Ele então tem todo o mal que ele fez, servindo o seu espírito, para que ele pudesse servir a sua humanidade, a humanidade. E quando se alcança um nível ainda mais alto, as nossas dificuldades não mais apenas servem a nós, elas servem à humanidade. A história de Paulo de Tarso já tocou milhões de corações.
a história do senador Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, que foi um déspota, como ele, quando ele conta a sua história, como seu avô. Ele foi um déspota. Ele realizou as maiores discórdias, as maiores tempestades dentro de seu lar. E no prefácio do livro, ele nos diz, sob autorização, quando Jesus autorizar, contarei a vocês a história de um patrício romano arrogante e orgulhoso, senador Públio Lentulus. Então ele prossegue e diz, agora, hoje, escreverei a vocês, ou seja, o livro foi autorizado por Jesus. Os erros do senador Públio Lentulus, por ter se renovado e por ter se tornado um homem, um espírito que encontra o caminho da redenção espiritual, alcança paz com a sua consciência, como nos diz ele, quando encarnado, como Padre Manuel da Nóbrega, no livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, onde alcança ele o que alcançou Lívia, sua esposa, no circo romano. Isso passa a servir toda a humanidade. Então, ele é cuspido por um peixe, engolido por outro. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Compreendeu quem ele era, compreendeu o que deveria fazer, escolheu seus caminhos, mas ele ainda não fez uma coisa: prece. Ele ainda não havia feito preces a Deus. Então, apesar de todo aquele contexto, exige a ligação maior com o Pai Celestial através da prece. Quando ele se encontra na barriga daquele peixe, a representação não é um peixe, ele nunca deve ter caído no mar. Tudo simbolismo. Quando ele então busca conexão com Deus, faz suas preces, ele é cuspido em terra firme para continuar os seus propósitos. Pode-se fazer uma analogia com o processo reencarnatório desse texto também. Mas hoje estamos explorando os simbolismos do Velho Testamento à luz da doutrina espírita. Então, ele caminha até Nineve, ele decide, ele descobre. E vamos contar aqui a história, já que estamos no Centro Espírita Amizade, usar a analogia desse nosso irmão querido de caminhada, Wagner. A primeira vez que ele vai à África, ou que ele decide que deveria ir à África, iniciar o que deu origem à Fraternidade Sem Fronteiras, ele encontra muita dificuldade. Muito mais do que 3 dias e 3 noites de caminhada, atravessar o oceano. Mas orientado pelo seu dever, que a sua consciência o cobrou. Mas ele não falava a língua, ele não sabia de que forma, assim como Jonas não falava a língua. Assim como Jonas encontrava-se sujo após todas aquelas dificuldades. Ele então chega em Nineve e fala, como eu vou realizar a minha obra? Diante de uma cidade tão grande, diante de tanta necessidade de caminhada, a minha voz não vai alcançar todos os lares, todos os ouvidos, todas as consciências. A minha obra é muito grande, como eu vou fazer? Se tivesse em vós, ó homens de pouca fé, se tivesse em vós a fé do tamanho de um grão de mostarda, sua fé moveria montanhas. Pequenina semente que dá origem à grandiosa árvore. Ele então resolve gritar, fazer a sua profecia. E nós não sabemos os caminhos, mas eles estão todos preparados por Deus para servirmos a obra do bem. Todas as dificuldades que encontraremos já possuem sua solução a caminho. Só depende de uma coisa: nós ouvirmos o dever de nossa consciência que nos disse, vá, levante-se e vá a Nineve. Passe por todo esse processo, porque nós somos rebeldes. Mas quando você decide caminhar na sua obra, hoje a Fraternidade Sem Fronteiras, atendendo a 15 mil, mais de 15 mil pessoas, 15 mil irmãos em todo o mundo, uma obra que começa de um despertar de uma consciência que diz a um homem, vá e cumpra o seu dever. Todas as dificuldades já esclarecidas. E uma vez eu perguntei ao Wagner, você sabia que a fraternidade teria esse tamanho? E ele, naquela humildade, naquela simplicidade, uma conquista de um espírito
que já se encontra pelo menos muito à minha frente. Ele falou: Álvaro, com muita humildade, nós ainda não somos o que seremos. A fraternidade vai ser muito maior do que seria. Eu sabia desde o princípio. Nossa consciência indica. E então, Jonas diz, e as palavras ecoam: o rei da materialidade, Anashpir, ele usa um termo que se encontra no Evangelho de Lucas, na parábola do homem rico, no livro de Daniel, o profeta Daniel. Ele diz que é jogado suas vestes de púrpura e linho. Todas as vezes que nós encontrarmos no texto bíblico, no Evangelho, e ele se vestia de púrpura e linho. Quais eram as vestes do mancebo rico? Púrpura e linho. É que nós ainda nos encontramos vestidos de orgulho, vaidade, egoísmo. E o rei joga as suas vestes, desce ao chão, ele coloca os seus pés na terra. E ele ordena a todos, dos menores aos maiores, que se arrependam. Esse texto de Jonas é dito no dia de Yom Kippur, no dia de perdão, pelos judeus nas sinagogas. E se faz o jejum, simbolismo para purificarmos. Ele manda que os animais façam jejum. Como os animais fazem jejum? Você vai dizer para uma vaca: não pasta. Ela é movida por inteligência não raciocinada, instinto. Segundo Kardec, ela vai pastar. Ela vai pastar. Mas ele deixa de alimentar a materialidade. Ele deixa de alimentar esses gatilhos que estão ligados à evolução anímica do espírito. Que lá no livro de Daniel, se alguém já leu o livro de Daniel, conta que o rei Nabucodonosor, que segundo Chico Xavier esteve encarnado em nossos dias, como um grande trabalhador espírita, segundo Divaldo Pereira Franco, que também assim o disse, nos diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho e viu uma árvore gigantesca. E essa árvore gigantesca tinha animais. E a árvore dava alimento a esses animais para que eles crescessem. A evolução anímica, o instinto, a paixão, a necessidade do homem buscar na materialidade um desafio, mas quando ele transforma isso, mais uma vez, como já dito, em um vício, quando ele exacerba uma paixão, ele alimenta esses instintos, esses animais que se encontram em nosso psiquismo, segundo André Luiz, em evolução em 2 mundos, 1,5 bilhões de anos, para alcançarmos automatismos orgânicos e a partir de então buscarmos, dentro do ponto de vista da civilização atual, apenas em 30 mil anos, moralidade. 30 mil anos contra 1,5 bilhões de anos. Então ele manda que os animais também parem de se alimentar. Jonas sai da cidade, cumpriu o seu dever, mas assim como nós, muitas vezes quando realizamos a caridade, ele fica ali de fora observando, será que ele vai fazer que a cidade de Nínive não vai voltar a se arrepender? Nasce uma árvore, a árvore faz sombra, e um pequeno vermezinho rói a árvore e acorda, a árvore está desmanchada. Eu me lembro uma vez, eu estava indo a um estudo, saí de minha casa, vi um homem na rua, era frio, por incrível que pareça, na Bahia, em algum dia do ano tem frio, e esse homem, eu olhei, me sensibilizei, falei, eu vou até a minha casa buscar umas roupas, ele estava só de bermuda, ele se chama Danilo, ele é esquizofrênico, e eu já o conhecia, já tinha visto ele algumas vezes, fui até minha casa, busquei um cobertor, busquei a roupa, levei até ele, fui para o meu estudo, quando eu retorno do estudo, eu vou passar para dar uma olhadinha, né, para ver se ele está bem, passei, ele estava com um cobertor, mas tinha jogado todas as roupas na rua. E eu falei, meu Deus, olha o que ele fez com o que eu dei para ele. E meu mentor na mesma hora me falou, mas você deu, não é seu. Você deveria estar feliz que ele aceitou aquilo como sendo dele e talvez ele esteja dando aquilo, porque para ele sobra. E eu me senti envergonhado. E às vezes nós fazemos a caridade esperando que as pessoas recebam da maneira que nós compreendemos pelo nosso egoísmo, que elas devem agir com o que nós damos.
Ele então vê a árvore secar por um pequeno animalzinho que foi deixado crescer e que alimentou uma árvore inteira. Assim, quando nós não oramos e vigiamos e deixamos as pequenas dificuldades destruírem uma árvore completa. Existe um sentido profético que eu não vou falar hoje, com uma relação com a passagem da figueira estéril, que hoje não iremos falar, mas existe uma outra história que nos remete quando Jonas se entristece porque a sua obra poderia, que aquela árvore que ele não plantou, ele foi dar uma mensagem que não era dele, para que fosse cultivada uma árvore que não era dele, ela cresce e ele fica observando, e quando ela seca, ele se lamenta. Deus diz a ele, os espíritos superiores dizem a ele: essa árvore não é sua porque você está triste. Você não se compadeceu dos 120 homens, mas da árvore você está com dó? E eu me lembro de outra passagem com Clara de Assis e Francisco de Assis. Conta que Francisco estava já nos seus últimos dias de vida, e Francisco então chama a irmã Clara, e ele se encontrava triste. E a irmã Clara diz, uma das encarnações de Joana de Ângeles, diz a Francisco: mas Francisco, essa tristeza no seu coração é porque você ainda é muito apegado à materialidade. Francisco de Assis era apegado à materialidade. Você ainda é muito apegado. Você veio, você trouxe a sua mensagem, você realizou a sua obra. O que as pessoas vão fazer dela, isso é com elas. Você deve deixar se libertar, você cumpriu o seu dever. Vai embora, volta para Jerusalém, Jonas. E ele permanece ali e se entristece de uma obra que não é dele. Porque não importa qual seja a obra, não importa qual seja a obra, ela não é nossa, nós somos apenas instrumentos. E então, que nós possamos aprender desses textos bíblicos. Quando eu li a primeira vez, eu acho que as pessoas, algumas, falaram: ai, que historinha para boi dormir, que historinha mais infantil. Mas sob a luz da doutrina dos Espíritos, os textos bíblicos, como nos diz Emmanuel, como nos diz Kardec, tomam vida, pois são lições imortais, lições dos Espíritos superiores, que foram inspirados pelo próprio Cristo, a trazer informações que até os dias de hoje são as nossas dificuldades em função da rebeldia de nossos espíritos. Que possamos cada um de nós nos inspirar nos exemplos de Jonas, do profeta Elias, nos exemplos de Paulo de Tarso, nos exemplos dos tantos missionários que nos trazem os textos bíblicos, para que nós, como instrumentos pequeninos, repletos de imperfeições, para que nós, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos caminhos de equívocos, possamos ser as luzes convocadas pelo Cristo, para sermos os trabalhadores da última hora. Há muito fomos convocados, cada um de nós que aqui se encontra. Fomos convocados como instrumentos imperfeitos, para aceitarmos o Evangelho, as águas da renovação, para aceitarmos a luz da doutrina espírita, as luzes da doutrina espírita, que nos trazem compreensão, entendimento, para que nós possamos ser apenas vagalumes, pequenos vagalumes, que acendem suas luzes na madrugada fria, no momento mais escuro da humanidade. Pequenas luzes de amor, pequenas luzes de caridade, pequenas luzes que se fazem quando estendemos as nossas mãos a um irmão necessitado, quando olhamos com compaixão ao nosso parente debilitado, aquele irmão equivocado, quando o abraçamos com amor, o difícil trabalho
onde recebemos pancadas. Mas não nos foi prometido flores. Foi prometido e pedido que carregássemos a nossa cruz. Mas essas pequeninas luzes que se fazem, luzes eternas, que irão resplandecer no amanhecer de uma nova era. Que sejamos inspirados por essa e todas as outras histórias. Muita paz a todos e uma boa manhã.